Dani Flix de hoje para falar sobre pincel, cobertura média para base líquida, para você, consultora de beleza, ter uma maquiagem que dura muito, uma cobertura maravilhosa e vender muito para suas clientes. Olha só, a nossa base, ela oxida em contato com o ar, né? Quando a gente passa a base com a mão, além da cobertura não ficar boa, daquela base ficar com marcas, né, não ficar legal, ainda a pele pode ficar mais oleosa, porque esse contato pele com pele não é bacana. Então eu sempre falo para as minhas clientes, é um investimento que você vai fazer uma única vez e que vai mudar a forma de passar a base, assim como a durabilidade da maquiagem fica outra e a cobertura, é claro. Então, esse pincel de cobertura média é o pincel mais vendido da Mary Kay. E você, consultora de beleza, você vai vender se você demonstrar. Então, eu te convido a colocar um pincel na demonstração e usar o pincel também. Eu vou te ensinar aqui como fazer isso, tá? Qual é o diferencial dele, Dani? Como que ele vai? Os pincéis não vão em caixa, tá? Exceto de alta cobertura. Eles vão nessa embalagem plástica aqui que tem um adesivinho para você saber. Mas aqui eu tô te mostrando um pincel usado, que é o meu pincel do dia a dia. Então, ele tem muita cerda, ele é macio, tem muita cerda. As cerdas são sintéticas, o que é muito bom, né? Não são pelos naturais. E ele tem esse formato aqui inclinado. Por quê? Porque esse cantinho ajuda a pegar aqui lugares como canto de nariz, contorno de rosto. Olha só, como usar? Você pode usar o pincel aplicando a base direto no pincel ou colocando a base no dorso da mão. Quando eu misturo dois tons de base, eu aplico no dorso da mão um pouquinho de um pouquinho de outro, vou retirando e fazendo a aplicação. Segredo para a aplicação ficar boa. Você vai pegar a base e vai arrastar assim, ó. Aplica e arrasta um pouquinho, tá? Porque se você pegar e fazer isso, você não vai ter uma cobertura bacana. Nem uma cobertura bacana e nem um acabamento legal. Então, você vai pegar, colocar um pouquinho aqui e arrastar aos poucos. E quando você fizer isso, com certeza você já assistiu o vídeo sobre a base Time Wise, você vai perceber que a base vai ficar mais clara. Fica tranquila que depois ela vai se adaptar ao tom da pele. Você vai vender muito pincel quando você colocar ele na demonstração na sua sessão de beleza. Porque uma vez que a cliente usou o pincel, aplicou com a base e viu a cobertura, se ela não comprar na sessão, ela vai te ligar depois encomendando. Porque faz toda diferença. E é, como eu falei, um investimento único. A cliente investe uma única vez e vai ter um resultado fantástico. Os nossos aplicadores, nós temos a esponja, o pincel de cobertura média e de alta cobertura. O pincel é o mais fácil de ser utilizado. Como lava, Dani? Você pode lavar a cada 10 dias, mais ou menos, com detergente líquido mesmo. Tem gente que usa próprio gel Time Wise. É importante ser um sabonete líquido. Molha bem ele. Passa o sabão, eu gosto muito de esfregar assim na mão para tirar o excesso, vou apertando, tá? Não esfrego muito, esfrego ali para tirar o excesso, vou apertando, enxaguando, tá? Até sair a água limpa. Quando colocar para secar, sempre de cabeça para baixo. Porque isso aqui é madeira. Se você colocar assim, a água vai escorrer e ele pode inchar e rachar. Então, sempre assim para baixo. Tá bom? Coloca aí na demonstração. Gente, eu tenho vários pincéis na demonstração quando eu faço aula de make, sessão de make com as minhas clientes. Cada uma, derrubei. Cada uma tem o seu pincel e dá muito certo. Então, coloca pelo menos um na demonstração. Começa a aplicar a sua base com o pincel que você vai ver que é outra vida, outra coisa. Tá bom? Beijos!